Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aí para mais um encontro. Nesse encontro a gente inicia o nosso conteúdo do segundo bimestre. Vocês já assistiram a videoaula de revisão, né, dos conteúdos do primeiro bimestre. Tenho certeza que fizeram as atividades para a gente corrigir quando a gente tiver autorização para retornar à escola. Então, nesse momento, a gente inicia o conteúdo do segundo bimestre. E nosso primeiro conteúdo é vocativo e aposto. Então, vamos começar aí pelo vocativo, né? Eu coloquei 3 frases aí pra gente ir tentando entender o que é vocativo. Olha lá. Não fale tão alto, Rita. Senhor presidente, queremos nossos direitos. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Eu sublinhei aí, né, 3 partes, o Rita, o senhor presidente e o minha amada. Se analisarmos esses termos, né, nós percebemos que eles se assemelham a um chamamento. Eu não estou na porta da Rita, nem do senhor presidente, nem da minha amada, né, gritando, né. Mas se a gente ler as frases com atenção, a gente percebe que esses termos, eles se assemelham a um chamamento. Então, não fale tão alto, Rita, olha lá. Senhor presidente, queremos nossos direitos, a vida, minha amada, é feita de escolhas, mas exatamente eles indicam ou nomeiam o interlocutor, ou seja, quem é esse interlocutor, o que é esse interlocutor? É a quem está se dirigindo a mensagem. Quando eu digo não fale tão alto, eu falo isso para alguém. Estou mandando alguém falar baixo, ou estou pedindo. Nesse caso é a Rita. Quando eu digo queremos nossos direitos, estou pedindo a alguém, olha lá, estou dizendo isso para alguém, essa mensagem é para alguém, para o senhor presidente. Da mesma forma, quando eu falei que a vida é feita de escolhas, eu falei isso para alguém. Para quem que eu estou mandando essa mensagem? Para minha amada. E esse interlocutor, né? Esse que está, né, a quem está se dirigindo a mensagem, é o que é o chamado vocativo. Então, o vocativo é um termo que ele não possui relação sintática com outro termo da oração. Ou seja, o que quer dizer que não possui relação sintática? Ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. É um termo independente, né? Um termo que pode ser retirado tranquilamente. Geralmente, o vocativo ele é isolado por vírgulas, quando a pausa for curta, por ponto de exclamação, interrogação, ou até reticências, quando a pausa, né, para marcar esse vocativo, para marcar esse interlocutor que está recebendo a mensagem, for um pouco mais longa. O vocativo ele também pode aparecer de várias maneiras nas orações. No início, no meio ou no final da frase. E eu coloquei aí alguns exemplos para demonstrar isso. Olha lá, não diga isto dentro de uma igreja, Amanda. Olha lá onde está o vocativo. Quando eu digo não diga isto dentro de uma igreja, essa mensagem é destinada a alguém. Amanda, olha lá, o vocativo no final. Na vida, meu querido, não se pode ter tudo. Olha lá no meio. Ó Senhor, escutai minhas súplicas. A gente pode considerar no meio ou no início, né? Porque está quase no início. Olha lá, que está abaixo da seguinte. Professora, queremos saber as notas. No início. Então, tem vários exemplos aí. Vocês podem observar pelos trechos sublinhados, que são os vocativos, que eles podem passear, né? Pela frase. Podem estar tanto no início, no meio, no final, quase no início, né? Mas ele é sempre demarcado lá pela pontuação. Olha lá por vírgula, por ponto de exclamação, como eu falei anteriormente. E aí a gente chega ao aposto, né? Mesma forma, coloquei aí alguns trechos para a gente descobrir, né? Para a gente começar a entender essa questão do aposto. Olha lá, este é Pedro, o vendedor de que lhe falei. Olha o outro. 3 coisas são fundamentais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. No primeiro trecho, temos a ideia de que o segmento traz uma explicação sobre quem é Pedro. Olha lá, este é Pedro. Eu não estou explicando quem é Pedro, o vendedor de quem lhe falei.
Já no segundo, parece, né? Eu falo que tem 3 coisas fundamentais e depois eu faço o quê? Eu enumero quais são essas 3 coisas: organização, disciplina e compromisso. Então, o aposto é o termo que se junta a um substantivo, a um pronome ou a termos equivalentes a esses para ampliar, resumir, explicar ou desenvolver o seu significado. Aí vamos vendo assim aos poucos, né? Temos 4 tipos, de acordo com a função: explicativo, enumerativo, especificativo ou especificador, recapitulativo ou resumidor. Vamos um a um, né? Aposto explicativo, né? Ele é sempre disposto em sinais de pontuação, amplia a noção de significância referente ao termo anterior. Ele explica o termo anterior. Olha lá, Dom Casmurro, obra literária de Machado de Assis. Eu estou explicando. Dom Casmurro, é uma obra literária de Machado de Assis. É uma excelente opção de leitura. Então, temos aí o primeiro tipo, que é o explicativo. Temos o segundo tipo, o enumerativo, né? Enumera as partes constitutivas do termo em referência, né? Pode ser demarcado por 2 pontos, vírgula ou travessão. Olha o exemplo. Na sala havia 2 alunos que sempre se destacavam, Pedro e Marcelo. Eu botei que haviam 2 alunos. Aí depois eu fiz o quê? Enumerei quem eram esses 2 alunos, né? Enumerativo, aí o segundo. Temos especificativo ou especificador. Ele não é demarcado por vírgula, né? Ele liga-se a um substantivo de sentido genérico, indicando a espécie a que se pertence. Olha lá, o mártir Machado de Assis tornou-se canonizado na literatura. O mártir, mas eu quis dizer quem era esse mártir, eu especifiquei, né, quem era esse mártir. Nesse caso aí, o Machado de Assis. É o terceiro tipo, especificativo ou especificador. E temos recapitulativo ou resumidor. Por meio de um pronome, resume o que anteriormente foi expresso. Desculpas, pedidos de reconciliação, nada muda a concepção que tenho de você. Então, a gente usou aí o pronome nada, né, para resumir. Assim como tem o caso que eu enumero, teve o caso que eu, nesse caso aí, estou resumindo. Poderia dizer desculpas, pedidos de reconciliação, juras de amor, enfim, várias coisas. E depois eu resumiria, né, tudo. Nada muda a concepção que tenho de você através do pronome. Então, esse é o 4º tipo. De uma maneira geral, é comum que o aposto se apresente entre vírgulas e seguido do nome ao qual se refere. Eu botei de maneira geral, mas vimos aí especificador, por exemplo, que ele não é demarcado, né, por sinal de pontuação. Outra forma bastante comum também é a utilização de 2 pontos. Então, com essa questão de aposto, a gente tem que ter muita atenção com essa procura pelo sinal de pontuação, porque vários são demarcados por vírgula, pode ter 2 pontos, mas tem aqueles casos que não tem o sinal de pontuação. E só você lendo, prestando atenção, que realmente vai dar para localizar o aposto e mais ainda, né, classificá-lo. O aposto é uma coisa e o vocativo é outra. Talvez pelo hábito dos livros, né, dos sites, trazerem junto, né, sempre um assunto está relacionado a outro. Aposto e vocativo, então vocativo e aposto. É comum acharem que é a mesma coisa, um é sinônimo do outro, mas não é. O aposto é uma coisa e o vocativo outra. Olha lá, o aposto é frequentemente confundido com o vocativo. Contudo, enquanto o aposto estabelece uma função sintática com outro termo da oração, estabelece a função sintática porque ele sempre está relacionado a uma outra palavra, diferente do vocativo. E quando você vai fazer o chamamento, né, você vai apontar o interlocutor para quem aquela mensagem se destina, pode ser para qualquer pessoa. O que você acabou de dizer, o que você vai dizer ainda, pode ser qualquer coisa. O aposto não. O aposto ele tem a ver com algo
algo que está naquela frase, naquela oração. Por isso que estabelece essa função sintática. O vocativo é um termo independente. Ele pode aparecer no início, no meio ou no fim das frases, sem estabelecer qualquer tipo de relação sintática com os outros termos. Então, o vocativo, o interlocutor pode ser qualquer um, independente do que você vai dizer. O aposto, não. Se você diz esse nada que você diz, como poderia ser o tudo, depende dos itens que são citados anteriormente. Então, tem uma relação sintática com os demais termos da oração. Então, assim nós vimos hoje, né, vocativo e aposto, e em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!